Na era dos vídeos curtos, o Quai é protagonista. No Brasil, são mais de 45 milhões de usuários ativos por mês e esse número deve crescer. O aplicativo aposta no sucesso das mininovelas e minisséries de até 2 minutos. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse universo tão curioso, o JR Trade de hoje tem o prazer de receber a Claudine Baima. Muito obrigada, que é diretora de Marketing e Branding do Quai Brasil. Exato, o prazer é meu, Adriana. Obrigado por me receber aqui, obrigado por receber o Quai. Como a gente estava conversando antes, é uma honra, dado todos os nomes que já passaram pelo programa, e parabéns pelo programa. Que legal, muito obrigada. Estou super empolgada para essa conversa, porque eu acho tão interessante esse mundo. E olha só, você que está em casa já sabe, o JR Trade vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Claudine, gostaria de saber primeiro a história do Quai. Conta pra gente. Bom, o Quai começou a operação aqui no Brasil em novembro de 2019. Então, a gente tem uma operação extremamente recente, né? Dado todas as outras marcas e as outras plataformas que existem aí no mercado. A gente é um aplicativo de produção e compartilhamento de vídeo, onde as pessoas comuns como eu e como tantas outras, podem simplesmente criar vídeos, compartilhando suas rotinas, compartilhar o que elas gostam, dicas de receita. Eu, por exemplo, pego muita dica de viagem no Quai, porque uma coisa é você ler e outra coisa é você ouvir e ver, né, com a experiência. Exatamente, tem muita curiosidade dos locais. Então, ele essa plataforma que traz esse vídeo, esse conteúdo feito por pessoas comuns, como nós. Ele está, então, aqui no Brasil desde 2019, com essa nova administração. A gente começou muito recente também, no final de 2020, a gente tem uma gestão local e tem sido muito bem sucedido, apesar do pouco tempo. A gente fechou o ano de 2021 como o terceiro app mais baixado do Brasil e no primeiro quarter do ano passado, o primeiro trimestre do ano passado, nós fechamos o trimestre como o aplicativo de vídeos curtos mais baixado do Brasil. Então, tem sido uma operação muito bem sucedida. Hoje a gente tem uma base aí de mais de 45 milhões de usuários ativos mensais, com um tempo de permanência médio hoje por usuário de mais de 1 hora. Então, é bastante tempo. Então, nesse universo de aplicativos de vídeos curtos, o Quai está bem posicionado e foi muito bem recebido no mercado brasileiro. E o que a gente diz, né? O nosso conteúdo, ele é muito a cara do Brasil. Ele é feito por brasileiros e do jeitinho brasileiro. Agora, essa história de rede social ser um espaço só para diversão ficou lá atrás, né, Claudine? Hoje em dia, muitos negócios se fecham nesses ambientes, né? São fechados nesses ambientes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual a importância de uma marca estar nas mídias sociais? Eu acho que publicidade, Adriana, como era feito há pouco tempo atrás, né, no passado, ela não tem mais muito espaço hoje. Hoje é importante que a marca ela seja mais humanizada e não aquela coisa distante como era feito antes. Então, é muito importante que haja um diálogo entre marca e consumidor, que a marca tenha um conteúdo de engajamento relevante e não só está onde o público dela precisa que ela esteja, quando ela esteja, mas que fale a linguagem dela, que se comunique bem, né, com aquele público. O Quai, por exemplo, a gente tem alguns formatos que a marca pode, por exemplo, fazer essa linguagem mais orgânica, uma linguagem mais próxima, estar mais próximo do consumidor. A gente tem, por exemplo, um formato, nós fomos a primeira plataforma no Brasil, isso aconteceu em outubro do ano passado, nós fomos a primeira plataforma no Brasil a fazer live e-commerce. E o live e-commerce, ele tem algumas características parecidas com o que a gente já conhece daquelas vendas ao vivo de TV, mas ele guarda algumas peculiaridades. Através de plataforma digital, você consegue ter uma maior interatividade,
com o anunciante, você consegue não só passar a informação da marca ou do produto ou da campanha que você está trabalhando, mas também ver o que o seu usuário está te pedindo ali na plataforma, explorar mais um benefício, outro. Então, existe uma interatividade maior. Nós temos esse formato de live e-commerce, nós temos um outro formato que é bem interessante, que a gente chama de Quaizaço. O Quaizaço, não sei do nome. O Quaizaço, ele é um pool de criadores do Quai para transmitir a mensagem da marca, para que, de novo, a marca ela esteja inserida num contexto de conversa do usuário. Então, você pega, por exemplo, 20 criadores de conteúdo com perfis diferentes, então um que seja mais de música, outro que seja mais culinária, um terceiro que seja mais de pet, para da sua forma e com a sua comunicação orgânica passar aquela mensagem que a marca quer passar para os seus usuários. Porque o criador, ele vai entender a melhor forma de se comunicar com a audiência dele. Muitas vezes eles conhecem até mais da plataforma do que a gente, porque eles utilizam todos os recursos. Então, assim, esse Quaizaço, a marca consegue comunicar, tá, no ambiente digital de uma forma orgânica, interativa com a sua audiência e todo esse pool de creators, eles se reúnem embaixo de uma mesma hashtag. Então, essa hashtag aglutina a comunicação dessa marca. Eu acho que outro ponto que vale mencionar, Adriana, é a criatividade e como os nossos criadores criam seus conteúdos de uma maneira diferente, sabe? O Quai, ele é uma plataforma, como a gente está falando, para pessoas comuns. Então, não requer superproduções. Você não precisa ter um grande holofote, uma grande iluminação, uma grande pós-produção, uma ilha, etc. Não é isso. O que vale para a gente é o conteúdo, a espontaneidade desse conteúdo, a legitimidade desse conteúdo. Então, eu acho que cada vez mais o digital, ele é importante, seja qual for a fase da campanha que a marca esteja, seja a necessidade de awareness, seja uma necessidade de consideração, ou mesmo de conversão com performance. Agora, em 2021, vocês anunciaram o Quai for Business, né? Que tem um foco justamente em negócios. Conta pra gente o que é. O Quai for Business é a nossa unidade de negócio, né? Ele é, como você está falando, super recente. A gente começou o Quai for Business exatamente com esse formato de live e-commerce, que a gente fez com as Casas Bahia, e a gente busca nesse Quai, no Quai for Business, tanto prover soluções de mídia, quanto prover soluções de branded project, ou seja, os projetos de marca, que agências, anunciantes, eles podem trazer para a gente distribuir na plataforma ou a gente pode construir juntos também. Então, a gente tem uma equipe dentro do Quai que ela oferece uma consultoria de que tipo de mensagem, que tipo de audiência você busca, como é que você quer comunicar o seu produto para assim orientar e a quatro mãos construir essa mensagem, esse engajamento, ou a busca de awareness, qual for o objetivo da marca dentro da plataforma. Agora, no comecinho da nossa conversa, eu falei que a plataforma, né, que o aplicativo aposta no sucesso das mininovelas e minisséries de até 2 minutos. Isso é uma tendência, né? As pessoas estão em busca cada vez mais de conteúdos que são passados em pouco tempo. Como é que é isso? Eu acredito que sim. Se você olhar, mudou, né? O consumo de mídia, eu acho que mudou. As pessoas têm cada vez menos tempo, consomem conteúdos cada vez em aplicativos ou dispositivos móveis, porque estão sempre ocupadas ou na rua. Então, eu acho que formato curto, sim, é uma tendência, tanto é que a gente vê como está se tornando popular, né, esses aplicativos de vídeos curtos cada vez mais. E eu acho que ele permite o engajamento e a produção é mais espontânea. Como a gente estava falando antes, você não precisa dessas superproduções. E a gente, no Quai, a gente lançou, como você está falando, a gente chama de telequais, que são as nossas mini novelas de até 2 minutos. As mini novelas, elas têm dado muito certo, muito, muito certo. Né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos 180 contas produzindo
vamos chamar de novelinhas, né? Essas mini novelas diariamente. Então, imagine, enquanto uma emissora produz 3, talvez 4, ou produz 3, compra 2, né? Porque o custo de produção é muito alto. Aqui você tem 180 contas produzindo diariamente conteúdo seriado de séries e mini novelas. Essas mini novelas, elas acontecem de duas formas. Ou elas podem acontecer com início, meio e fim, nela mesma. Então, são historinhas curtinhas que se acabam e se encerram nela mesma em 2 minutos. Ou você pode ter uma produção seriada, que com uma novela tradicional, ela tem o gancho para que você continue assistindo. O Kwai, ele tem uma coisa bem interessante na sua infraestrutura, que algumas plataformas não têm, que é a entrega de conteúdo sequenciada. Porque tem muitas plataformas que eles entregam de forma aleatória. O Kwai, ele consegue entender, Adriana assistiu o capítulo 1, agora eu tenho que entregar para ela o 2, o 3, o 4 e assim sequencialmente. E o bacana que eu vejo assim nessa questão do Telekwai em particular é que você empodera o semiprofissional, o amador, você abre a possibilidade das pessoas contarem histórias que na mídia tradicional não tem espaço, né? Porque a grade é fixa, você tem um compromisso com o Ibope, tem um compromisso com o anunciante, a marca que contratou aquilo ali. Então, você tem uma série de amarrações que aqui você não tem. Tem um caso bem interessante na plataforma, que eu acho que vale contar. Tem um grupo de 4 amigos, de uma cidadezinha chamada Chapecozinho, do Maranhão. A cidade inteira tem 80 mil habitantes. Esses 4 amigos se juntaram, formaram canais e começaram a produzir telequais, as novelinhas. Acredite, as novelinhas deram super certo e hoje eles têm mais de 51 milhões de visualizações. Que maravilha, que interessante. É super. E o que eu acho bacana é assim, com realidades diferentes do que a gente está acostumado a ver na mídia mainstream, né? Então, por exemplo, o cenário é um cenário real, onde as pessoas se identificam, se veem refletidas ali, porque elas moram em ambientes como aqueles. O figurino não é aquela coisa distante, é um figurino que você se vê ali, além de você se identificar com a história das pessoas. Então, assim, o Telekwai, ele tem sido um formato muito feliz para o Kwai e de muito potencial e só crescendo. E quem consome esses conteúdos? São os jovens, principalmente? A nossa plataforma, ela é para todas as idades, né? A gente pega do 15 ao 45, 55, mas principalmente o 25+. Então, esse público 25+, e principalmente esse público 25, 35+, que tem o hábito da novela, e esse 25 que tem o hábito do digital e da novela, ele tem um alto consumo de minisséries e mini-novelas através da plataforma. Interessante porque quando a gente estava falando sobre esse interesse por vídeos mais curtos, me veio à cabeça logo adolescentes, assim, 17, 18 anos, 22, porque é essa geração que quer tudo para ontem. Agora, de 25 ultrapassando os 30, eu imaginei que já fosse o pessoal que tudo bem, um conteúdo mais demorado, e não, né? Não, então... não, porque não é pela duração do conteúdo, é muito mais pela trama, é muito mais pelo engajamento na história. Entendi. E a gente no Telekwai tem todo tipo de história que você imaginar. Então tem romance, tem drama, tem motivacional, tem história de superação, até sci-fi tem. Ah, é? Tem. Até ficção científica tem. E são produções incríveis, porque a gente tem desde produção mais elaboradas, com pessoas que são mais profissionalizadas, até aquelas que resolveu juntar a família, tinha um roteiro guardado na gaveta e resolveu colocar em prática e engaja, porque é como a gente está falando, é mais pelo conteúdo e a afinidade com aquela realidade do que a produção. Então, por isso que não tem
faixa etária. A gente tem, sim, jovenzinhos que engajam, porque a gente tem novelinhas produzidas por pessoas mais jovens, mas a gente tem também o 25, que continua jovem, né? Mas a gente tem também, a partir do 25, que engaja, só que engaja com outros tipos de novelinhas, com outros temas, por assim dizer. E o brasileiro é muito criativo, né? Então deve ter de tudo muito interessante. Tem. Agrada a todo mundo. Tem histórias assim ótimas. Uma dessas, só te contar mais uma dessas histórias. Tem uma história que eu adoro e que reflete muito a realidade do brasileiro, né, da nossa realidade, que era a história de um rapaz que estava construindo uma casa para casar. A menina não fica satisfeita com a casa que ele está construindo, porque acha que é muito humilde, e termina o relacionamento e a vida anda e ele ganha uma herança e ganha um grande negócio e fica rico. E aí ele passa por ela e ela está numa situação mais difícil e ela se arrepende de não ter casado. Mas assim, a originalidade e a veracidade com que as pessoas contam as histórias são muito bacanas. Claudine, e quem produz os vídeos? É remunerado? Sim, porque afinal de contas é um trabalho, né? É um talento, tem criatividade, hora de dedicação. Os nossos criadores, eles são responsáveis pelo roteiro, pela produção, pela pós-produção. Então, sim, nossos criadores, eles são remunerados. A forma de trabalho dessa criação de conteúdo pode ser através de agência. Então, nós temos agências que trabalham conosco e nos atendem, e essas agências têm um pool de criadores selecionadas e curados por eles. A gente trabalha também com produtoras direto e trabalhamos também com criadores. Além da remuneração pela produção do conteúdo na plataforma, a gente também remunera por projeto de conteúdo. Então, por exemplo, se você tem um branded content, se você tem um conteúdo de marca, esse criador, ele é remunerado por esse projeto, além da produção de conteúdo que já abastece a plataforma, mas sim é remunerado. E nós temos uma outra coisa também bem bacana, Adriana, que são programas de incentivo. Então, por exemplo, ano passado, nós éramos patrocinadores da Copa América e a gente criou um programa de incentivo de criadores de conteúdo para futebol, para aproveitar aquele momento e para aproveitar o aumento de demanda para aquele tipo de conteúdo. Então, você também tem incentivos e programas de incentivos de segmentos de conteúdos específicos da plataforma. Muito legal. Claudine, nós estamos num ano muito importante para a nossa democracia, ano de eleições, e o Quai fechou uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de combater a desinformação. Gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre essa parceria e falasse um pouco da importância dela também. Sim, uma preocupação muito grande, Adriana, da plataforma é segurança de conteúdo. A gente tem um time dentro do Quai aqui no Brasil e na China e em outras partes do mundo que se chama Trust and Safe. Esse time de Trust and Safe, ele trabalha para que filtre todo o conteúdo que está dentro da plataforma para que ele seja o mais seguro possível. E essa parceria com o TSE veio exatamente como você está falando. Esse ano é um ano de eleição, é um ano muito relevante e a gente, junto com o TSE, quer colocar todos os esforços possíveis e toda a equipe da plataforma para a gente combater a disseminação da desinformação. Então, qualquer conteúdo que vá contra o processo democrático, a gente tira, é removido da plataforma, e se há uma insistência nesse conteúdo, essa conta ela é banida da plataforma. Mas existe um trabalho de moderação constante e permanente para que o nosso conteúdo seja o mais seguro possível. Importantíssima essa parceria, Claudine, muito legal. Gostaria que você falasse também sobre patrocínio. Vocês patrocinam futebol masculino, feminino? Conta pra gente. Sim, ano passado nós fomos patrocinadores da Copa América e esse ano nós somos patrocinadores da seleção brasileira, masculina e feminina, profissional, e também a seleção de base. A gente entende que o esporte, assim como na novela, né, que a gente estava conversando antes, a gente entende que o esporte faz parte da cultura brasileira e é um fator fundamental
de educação, de desenvolvimento, desenvolvimento de valores, além dos aspectos de saúde, lógico, para a população brasileira, né? Então, a gente fechou um acordo, um patrocínio com a CBF em setembro do ano passado. É um acordo que vai até o final de 2023. Então, a gente tem parceria com a CBF para a Copa do Mundo desse ano e também para a Copa América Feminina, que acontece ano que vem. E o que a gente quer com esse patrocínio, aliás, que esse patrocínio nos traz, é que nós somos o app de vídeos curtos oficial da seleção brasileira. Então, se você entra no app hoje, você tem o perfil da seleção masculina, você tem o perfil da seleção feminina, e a gente pode, através desse patrocínio, cobrir todos os bastidores da seleção. Então vai ter conteúdo exclusivo para a plataforma. Sim, todo o conteúdo do perfil das seleções na plataforma, no aplicativo, é exclusivo, porque nós somos o aplicativo oficial da seleção de vídeos curtos, oficial da seleção. Então todos os treinos, todos os vídeos, os momentos de descontração, os momentos de ginástica, de preparo para os grandes jogos, estão todos os vídeos na plataforma. O Quai compete com outras redes sociais que também tem muitos usuários, também está o tempo todo criando novas formas de atrair esses usuários. Como que vocês fazem para se manterem relevantes e competitivos nesse mercado? O Quai, ele é um ambiente muito democrático, né? A forma do nosso algoritmo de trabalhar é diferente. Independente se você tem uma base muito grande ou eu tenho uma base muito pequena, o nosso foco está no conteúdo, na relevância do conteúdo e como aquele conteúdo engaja com cada um dos usuários, com a preferência de cada um daqueles usuários. Então, a gente busca, através dessa entrega do algoritmo, sempre nos mantermos relevantes, com um conteúdo diferenciado. Então, é o que a gente está falando no início da entrevista. Quando a gente fala que a gente é a cara do Brasil, se você abre a nossa plataforma, é nítida a diferença do conteúdo. Porque é isso, a gente quer ser esse ambiente plural, esse ambiente que representa as diferentes pessoas, independente da origem dela, independente da capacidade profissional, ou de produção, ou de equipamento, ou técnica que ela tenha. Então, eu acho que para nos mantermos sempre relevantes frente a um mercado altamente competitivo, que você está certíssima, eu acho que é importante se diferenciar. E a forma da gente se diferenciar é através do nosso conteúdo, é através da entrega desse conteúdo. A gente tem também um sistema de recomendação personalizado, então eu entendo qual é o perfil de consumo da Adriana e eu vou entregar para a Adriana uma pluralidade de conteúdo dentro daquilo que ela me diz, através do algoritmo, que ela gosta de consumir. Então, independente se o que eu vou te entregar, a base daquele criador é pequeno ou grande, eu vou te apresentar um leque de opções dentro do que eu já identifiquei que você gosta. E eu acho que com esse ambiente democrático, dando visibilidade a diferentes formas de abordar o mesmo tema, a gente se torna relevante num mercado tão competitivo. E, Claudine, infelizmente o nosso tempo está se acabando, né? Tá terminando. Eu gostaria que você contasse para a gente o que a gente pode esperar do Quai, o que o Quai está pensando ainda para o Brasil aí próximos meses, ano que vem. Pode adiantar alguma coisa? Adriana, o Quai tem muito por vir ainda, a gente está só começando. O Quai para os próximos meses, esse ano e para os próximos anos, a gente quer diversificar o conteúdo da plataforma, a gente quer oferecer mais conteúdos, conteúdos como a gente está falando, desde o amador ao semiprofissional, ao profissional. Então, amplificar e diversificar a oferta de conteúdo para consumo através de mobile e para que as pessoas tenham opções de conteúdos que elas gostem, que elas engajem, que elas compartilhem, que elas comentem. Então, eu acho que para agora e para futuro, eu acho que a gente pode esperar do Quai mais conteúdo com a cara do Quai e sempre diversificando o portfólio, porque é como você está falando, é entretenimento, mas também é informação. Estamos ansiosos aí pelo que tem por vir.
Muito obrigada, Claudine. Obrigada. Prazer receber você aqui. Prazer, obrigada. O JR Trade, você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre marketing, mercado publicitário e também comunicação das marcas. Todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.